Saudações, amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil. Localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2.000 metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A paradisíaca Chapada dos Veadeiros fica próximo a Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco, e além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. Olá, amados irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as informações. Civilização andromedana. Com uma localização e distância relativamente longas, a galáxia de Andrômeda, também conhecida como galáxia espiral M31, Messier 31 ou NGC 224, é uma galáxia espiral com um diâmetro de 220 mil anos-luz, e cerca de 150 mil anos-luz entre as extremidades de seus braços. Para poder chegar a qualquer planeta desta bela galáxia, é preciso percorrer uma longa distância de cerca de 2.537 milhões de anos-luz, e com 1 bilhão de estrelas, entre sóis e planetas. É a nossa galáxia vizinha mais próxima, não há outra. Mas o que o torna tão interessante para nossos interesses é sua história, e os eventos que ocorreram no início de tudo. Dos tempos e épocas em que se formou a galáxia, a Via Láctea, ou galáxia tríplice. Milhões de exércitos vieram de Andrômeda, para participar das guerras de Orion e dos conflitos de Lira, até que tudo se intensificou, legando a tragédia à Ursa Maior, às Pleiades e, finalmente, ao nosso sistema solar. Embora o que mais nos preocupasse fosse o confronto que eles tinham contra a fusão de Anux Draco-Réptil, pela libertação deste planeta do jugo de Anuk. Se assim for, porque tudo o que resta dessa raça, além das tabuletas cuneiformes que contam sua história, é apenas influência, filosofias nefastas e sombrias que foram herdadas por nossos ancestrais, até nossa era sem dúvida. Os andromedanos são as raças predominantes do sistema estelar Zanitai. Na constelação de Andrômeda, existem pelo menos 28 raças, entre etnias e espécies bem diferentes. Algumas são humanoides e outras não. As formas de vida em Andrômeda incluem humanoides, híbridos, ciborgues, androides e humanos não tão iguais ou semelhantes a nós, mas humanos no final, também com uma exuberante e bela flora e fauna, entre flores, plantas, animais, insetos e o mais surpreendente é que também existem formas de vida, conscientes etéricas e plasmáticas, conhecidas como seres de luz no macrocosmo. Também tem nórdicos, mas não sei se refere a escandinavos ou vikings. Algumas pessoas contatadas mencionam que existem algumas asas de 7 a 9 pés de altura e que existem em algumas dimensões superiores. Algumas outras espécies podem ter sua origem com raças aviárias. Os irmãos de Andrômeda está cerca de 45 mil anos à nossa frente, em evolução, cultura, tecnologia. São até uma raça com um nível espiritual superior. Algumas civilizações de Andrômeda, como mencionou Alex Collier, e outras em uma entrevista, comentaram que têm pele azul clara, e são uma raça telepática. Em geral, usam trajes tradicionais plissados e multicoloridos como vestimenta. O que é interessante saber que com relação à raça humana de Andrômeda, eles consistem em 2 tipos básicos de ultra-humanos. Eles se movem entre dimensões, e os outros, terrestres. Aqui estão eles. O primeiro é um tipo caucasiano, que varia do chamado tipo nórdico, cabelos loiros ou avermelhados, olhos azuis, pele azul clara, ao tipo mediterrâneo, cabelos castanhos claros a escuros, olhos cinzentos a castanhos, macho. A segunda é a feminina Andrômeda, tem um aspecto mais asiático, com cabelos escuros, olhos escuros asiáticos, pele também verde azulada. Os olhos de alguns andromedanos são ligeiramente maiores,
que os dos humanos da Terra. Suas cabeças também são um pouco maiores. Os lábios são finos e de cor rosa quase escuro, enquanto as orelhas são um pouco mais baixas na lateral da cabeça e um pouco menores. As mãos e os pés têm uma aparência fina com dedos das mãos e pés longos. Seus braços e pernas também são longos e finos. As fêmeas de Andrômeda têm pelo menos 2,1 a 2,5 metros de altura e os machos têm 2,1 a 3 metros de altura. Alguns têm 3,6 metros. As criaturas de Andrômeda, no entanto, independentemente do sexo, podem pesar até 450 a 600 libras. Apesar de seu maior peso, seu tipo de corpo é muito alongado devido à sua grande estatura. As mulheres de Andrômeda são conhecidas por serem as mais belas da galáxia, por causa de suas energias sedutoras e suas figuras bem formadas. Eles têm um aspecto muito sobrenatural, que não tem paralelo nem mesmo entre as belezas das Pleiades e Apolonia, porque muitas raças pleiadianas, Dentuplex, Arcturianas e Apolinas vieram de lá. Como Andrômeda tinha uma civilização muito avançada e evoluída, as mulheres de alguns planetas gozavam de honra e respeito entre os homens. Muitas delas ocupavam cargos de liderança em sua sociedade, e tinham muita liberdade em tudo. Qual delas liberdade é uma palavra-chave e um mantra, para o grupo étnico feminino e até para as sementes estelares femininas. Os andromedanos se destacam por seu domínio de todas as formas de empreendimentos científicos e tecnológicos. A maioria dos andromedanos tende a ser bastante experiente em tecnologia. Embora seja bom saber que em uma galáxia com 1 bilhão de estrelas, e um número incalculável de sistemas planetários, também algumas civilizações estão evoluindo, algumas maiores e outras menores que nós. Muitos deles trabalham nas áreas de informática e técnica, e muitos optam por ser físicos, médicos e também engenheiros científicos. No entanto, alguns deles têm o dom da cura alternativa, geralmente cura energética, e alguns deles são criativos nas artes. Como o que está em cima é igual ao que está embaixo e vice-versa, nosso entendimento não deve ser tão estreito. Sementes estrelas andromedanas. Com relação às sementes estelares na Terra, aquelas que vieram ao longo do tempo, há menos almas dessa galáxia encarnadas do que de outros sistemas estelares em sua Via Láctea, com exceção talvez das sementes estelares arcturianas que também são pequenas em número. Disse que em números, algumas dessas sementes viajantes estão perto de 800 mil almas humanas nascidas e que atualmente residem em nosso planeta. Tem uma alma de origem Andrômeda. Almas longevas, de maior geometria e hierarquia, do que outras, que geralmente vêm. Essas sementes estelares de Andrômeda pela lei cósmica, geralmente vivem vidas discretas e contêm apenas uma pequena parte de sua energia, de seu planeta de origem, para quando encarnarem na Terra. A frequência em Andrômeda é muito diferente, mais alta, do que do sistema solar. Então isso afeta muito a facilidade de encarnação e a quantidade de energia da alma, que pode ser mantida na forma humana, quando vocês são almas incorporadas em 3D. Não é fácil para essas forças de energia de luz da sexta densidade descer para a terceira apenas para encarnar como professores. Esses seres em particular têm um índice muito baixo em relação à sua benevolência e tolerância. Desde então é muito compreensível que ao nascerem corpos físicos carregados de virtudes, defeitos, preconceitos, dúvidas, medos, incredulidade e sobretudo ceticismo, a densidade diminui, mas o conhecimento e a sabedoria permanecem. Nem todos os humanos terrestres têm em sua semente uma alma estelar encarnada. Alguns infelizmente estão no círculo kármico, um retorno, sem saída. Fonte: Martim Castilho. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bênçãos e até